Depois de alguns dias fora, e para mim foram dias inacabáveis, estou aqui de volta, trazendo as atualizações do nosso glorioso cenário do basquete nacional. Só que muita coisa aconteceu desse tempo que eu tive fora. Quinta-feira eu viajei a trabalho, com muito pouco contato com a internet. Então, alguns jogos aconteceram no NBB. E não é deles que eu vou falar. Eu vou falar o que aconteceu agora de noite do Bauru contra o Caxias do Sul Basquete. Uma derrota do Caxias acachapante, uma vitória do Bauru assim, ó, impositiva, exemplar. E o que dá para aprender desse jogo? Que é o seguinte, os times do Sul, se eles quiserem competir, tem dois níveis, né? Eu acho três níveis no NBB. A Copa Super 8, que são para mim os melhores 8 times de basquete do Brasil. Do nono até o 16º colocado é o pessoal que briga por vaga. Ali já tem alguma paridade de diferença, mas são times mais ou menos dos mesmos níveis. Mas ali, 13º, o 16º, 15º, 14º, assim, eles podem perder mais jogos porque é um campeonato, como eu já falei, 19 jogos, 19 equipes, 16 classificam. E os três que ficam fora da tabela, que são times que estão em situações bem complicadas, tipo o Botafogo, o Mogi e o Cerrado. O Botafogo já ganhou 2 partidas. Bom, então, com a partida de hoje, assim, demonstra que, tipo, o que é o Caxias teve contato com o patamar do campeonato, assim, o nível máximo. A Copa Super 8. O Caxias antes desse jogo estava em oitavo colocado e tinha condições de classificar para a Copa Super 8. Só que 36 rodadas, muita coisa ainda pode acontecer. E o jogo de hoje mostra o que é a parte da tabela, o que é a parte de cima da tabela. E não é fácil, é um nível acima que o Caxias ainda não está nele, talvez o União Corinthians também ainda não esteja. Está rolando o jogo agora, enquanto eu gravo o vídeo do Franca contra o Bauru, contra o União Corinthians, última forma. Não sei como é que tá esse jogo, tá vendo só o jogo do Caxias, o do União Corinthians em transmissão, mas ele demonstra assim que a elite do NBB assim é um nível técnico superior do que o Caxias e o União Corinthians talvez estejam hoje. Então, depois dessa longa introdução, vamos realmente ao que interessa. O que foi o jogo, mas começando com o quinteto inicial. Como é que entrou o Bauru, tá? Entrou com o Bright, o Gemadia, o Alex Garcia, o Brabo, o Marcel e o Anderson Rodrigues. O Caxias finalmente começou com o time titular. Na minha opinião, é o time titular que depois do jogo de hoje dá pra dizer que pode haver uma mudança, tá? Começou com o Ale Constar, o Kenny Dawkins, o Mogi, o Wesley Mogi, né? O Rafa Oliveira e o Wesley Senna. Qual seria a minha mudança? Hoje, Diego Conceição no lugar do Rafa Oliveira. Dá mais resultado, é mais efetivo em quadra do que o Rafa Oliveira. Como é que foi? E o primeiro quarto, assim, deu um indício do que seria diferente do que foi o resto do jogo. Quem viu o primeiro quarto, assim, se ele se repetisse, ia ser um jogo muito equilibrado e demonstraria um Caxias competitivo contra o Bauru, tá? Que não entregaria uma vitória fácil e dava para pensar numa vitória se a tática do jogo fosse bem clara. Não aconteceu, não foi assim que finalizou, mas o primeiro quarto foi foi o melhor da partida em termos de equilíbrio, porque o segundo quarto, sem dúvida, foi o melhor, mas foi o melhor para o Bauru. Então, o que a gente deu para ver no primeiro quarto? Um jogo equilibrado, um jogo coletivo. Ambos os times foram muito equilibrados, sendo que terminou 19-18, tá? Com o jogo coletivo, a troca de passes, o time todo se envolvendo no jogo, sem muito espaço para individualismo e sim para o jogo coletivo, acabou sendo a tônica dos dois times e foi muito legal de ver. Até o Caxias do Sul acertando um jogo coletivo muito bom, o que não nem sempre acontece. Não, talvez o jogo coletivo, onde a bola sim roda entre os 5 jogadores, talvez não seja força do Caxias, é do Bauru com certeza, mas o Caxias não acerta tanto nesse critério. Mas esse primeiro quarto foi muito eficaz. A tática foi crucial. O que o treinador queria em campo foi crucial. Por quê? O Jaú falou antes do jogo assim, o
qual era o objetivo do time? O jogo em velocidade. Ter um time tão intenso e tão veloz que o Caxias ia furar, ia quebrar o sistema defensivo do Caxias. O Caxias ia estar perdido defensivamente dentro de quadra. Não aconteceu. Em alguns momentos aconteceram, mas não aconteceu bem, totalmente no primeiro quarto. Em contradição, o Caxias queria fazer um sistema defensivo forte para quebrar a característica de jogo do Bauru. E no primeiro quarto foi eficiente. Só no primeiro quarto. O Bauru errou menos que o Caxias, mas não quer dizer que o Caxias errou muito. Assim, foram pequenos detalhes, foram poucas coisas que o Bauru acertou mais. E o Caxias errou menos, mas não foi um jogo assim característico, um quarto descrito pelo erro. Foi só o Bauru aproveitou um pouco melhores as poucas oportunidades a mais que eles teve em relação ao Caxias. Mas foi um primeiro jogo assim, o primeiro quarto que para quem olhava assim ia dizer, olha, esse jogo tem já ser um jogo promissor, jogo equilibrado. Mas foi só o primeiro quarto. O destaque do jogo no primeiro quarto não teve destaque. Para mim é o destaque coletivo, apesar do Alex Garcia ter jogado muito bem, o Bright ter jogado muito bem, o Anderson Rodrigues ter jogado muito bem, o pessoal do banco entrou muito bem, o Larry Taylor entrou bem. Coletivamente, o Dawkins no primeiro tempo foi excepcional, o Ale Constar, o Mogi, até o Rafa Oliveira, que eu digo que para mim hoje eu prefiro o Diego Conceição, mas jogou muito bem esse primeiro quarto. Então, o destaque foi o jogo coletivo de ambas as equipes. E foi isso. Foi isso de toda essa empolgação dos dois times fazendo um jogo muito forte, porque depois disso o que a gente vê? A total dominância do Bauru. Que começa com o início de quarto, o que dá pra ver assim nesse segundo quarto? O início de quarto com jogadores poucos experientes do Caxias jogando aquela base, aquele quarteto que veio da LDB, tendo oportunidade, que não é um problema, mas um jogo como esse, um jogo contra o Bauru, que é um time muito forte, que é um time de primeira tabela, tu tem que deixar os experientes há mais tempo em quadra, e sim, tu tem que botar os jogadores mais novos, mas no momento certo e na leitura de jogo certo. Tu começar 19 a 18 com um time forte como o Bauru, jogadores mais rodados, que tem um Alex Garcia, que já jogou nos Estados Unidos, já foi jogador de seleção, todo mundo sabe que é o Alex Garcia no meio de basquete. E com o Bright, cara, não ia dar certo. Sendo que não deu, né? Mas não foi só esse o problema. Mas isso acabou acontecendo. Acabou, tipo, tu viu muitos erros que não teve tantos. O primeiro quarto começou a aparecer mais no segundo. E o Bauru errando muito pouco. Que é um time que erra pouco. Esse jogo coletivo é muito difícil de defender. Bola passando mão em mão, sempre buscando aquele pequeno espaço que a defesa nem sempre vai conseguir correr o tempo todo para fechar esses espaços. E o Bauru aproveitar. O Bauru tem um bom banco, tem um bom time, é um elenco muito bom. Pedro Mendonça, que aqui no Caxias do Sul era titular e realmente era titular, naquele time jogava muito, ele é um reserva no Bauru e isso não é demérito para ele, é que a qualidade do elenco é muito bom e ele pode sim ser titular, mas hoje ele não é de tão bom que é esse elenco. E quando ele entra, ele não deixa de ser um bom jogador num bom time, ele agrega, mas ele é um jogador reserva e viu, dá pra ver já a diferença de time. Claro, formação, o Bauru tem mais investimentos, os maiores times do Brasil, tranquilo. Mas eu acho que eles conseguem completar a formação do elenco é melhor. Não que o Caxias formou um time ruim, mas que tem deficiências que precisam ser corrigidas. Não ficam claras essas deficiências no Bauru, parece que são poucas, né? Complicado. O Caxias não consegue buscar o resultado. Daí o Bauru começa a fazer ponto e o Caxias não consegue acompanhar. O Bauru é um time muito consistente no segundo quarto, muito atento, interceptou em pequenas frações de segundos, dois lances seguidos que o Caxias pega, tem após de bola e tenta atacar. Na interceptação do passe, ou seja, a bola não chega no receptor do passe, a bola é interceptada e ponto. Olha, é uma coisa complicada. O Bauru é um time muito veloz. A velocidade é a tônica desse Bauru.
Eu diria que esse Bauru sim dá para pensar um título, mas a competição é forte. Mas foi muito legal de ver isso. Os destaques desse quarto foi para mim o Bright e o Senna, que eu vou dizendo lá no último quarto, talvez encontramos um reserva suficiente para deixar o Senna no banco para descansar em certos momentos da partida e é um cara que pode fazer as boas vezes um pivô, sim. Outra coisa que eu gosto que é deixar bom, é isso. Começa terceiro quarto, não vou repetir o que eu já falei antes, o Bauru ainda forte defensivamente, o Caxias começa a melhorar um pouco, acertar mais a bola quando começa a ser mais cauteloso no ataque, tá? Não é só pegar e atacar, é encontrar a jogada certa para fazer o ataque e derrubar e para fazer os pontos, mas demorou demais para isso acontecer. Foi depois de 5 minutos do segundo quarto transcorrido pro Caxias encontrar esses ataques, o que acabou aumentando a vantagem do Bauru. Então, essa solidez do Bauru assim demonstrou muito do terceiro quarto, do segundo quarto até o final. Para mim, os destaques do terceiro quarto foi o Cabrera e o Diego Conceição, que foi muito bem nessa partida, que é que eu digo, esse cara não é para estar no banco mais, ainda mais num jogo difícil como foi o Bauru, e um cara num jogo truncado, onde o Caxias tem problemas coletivos, ele consegue encontrar o ponto. Enquanto o time tem dificuldade de jogar, esse cara não é banco. Quarto quarto começa, o Bauru começa aproveitando os contra-ataques, muito veloz, por causa que é característica do time veloz. Então, um time veloz realmente é bom, não consegue, quando a velocidade é a tua característica, por consequência, o contra-ataque é uma arma. E sim, o Bauru aproveita muito bem. O Caxias começa a acertar no último quarto, em alguns momentos, o jogo coletivo. Só que o Bauru é impositivo, ele criou um placar elástico pela essa imposição, por ser melhor treinado. Sim, para mim eu acho que foi melhor treinado. Por ser mais forte, por ter uma tática de jogo bem clara e conseguir executar ela. No final do jogo, para mim o destaque do quarto quarto foi o Alex Garcia por parte do Bauru, e é difícil tu encontrar um jogador que foi melhor no quarto, porque foram poucos os momentos, poucos minutos que realmente eles foram melhores. Então dá pra dizer que foi Vini Chaga, sim, do LDB, e no final, por ter feito um bom final e pelos outros jogadores não ter sido tão bons assim, não foram cara que deram, que foram acima da média, foram muito bons em bons minutos, o Vitor Borges, porque eu finalmente estreou. E o Vitor Borges foi uma grata surpresa, porque foi o pivô que entra no final de jogo num time perdido, que não tinha condições de ganhar, que estava fazendo um jogo protocolar, e consegue fazer bons pontos, fazer mais de 6 pontos num curto período de tempo, e jogando de forma natural, sem pressão, e nem parecia que o time estava perdendo, e sim, ele entrou muito bem. Os melhores da partida é difícil dizer para mim entre o Bright e o Alex, porque o Alex, apesar de ter estado ele só um quarto, ele não é o melhor, porque apesar de ele estar em campo, ele não se destacou. Ele é o cara que ajuda, ele dá o brilho para o jogador. Ou seja, ele é bom na assistência, ele é bom na criação de jogada, que ele inicia a jogada, mas passa na mão de outro e de outro até chegar no cara que faz ponto. Então, é isso aí, mas o Bright foi o cara assim que buscou o ponto, que puxou o ponto. Não foi o único, mas ele foi o principal puxador de ponto do Bauru na partida e eu destaco ele. E mesma coisa no Caxias, o Wesley Senna, por ter feito muito ponto, mas não foi o melhor da partida. Não foi a melhor partida. É difícil de apontar um melhor jogador do Caxias, porque nem todos foram bem, foram poucos momentos de bons resultados que eles cumpriram, e não foi durante todo o jogo. E o Dawkins E o Dawkins também, que é o cara que é o armador, assim, ele não fez tanto ponto, assistência assim, não é o cara que individualmente brilha os olhos, mas ele é muito importante para o sistema do time.
e ele dá resultado. E então, tipo, não foi o cara que se destacou, foi o melhor de um quarto, mas sem ele não haveria o melhor do quarto, porque ele é o cara que constrói a jogada e dá assistência. Bom, 94-59. Esse foi um jogo assim interessante para ver e pro Rodrigo analisar, a comissão técnica analisar o que é a parte de cima da tabela, o que são os melhores. O próximo jogo é difícil do contra o Caxias do Sul. Se eu não me engano é sexta-feira contra o Franca, um dos times mais tradicionais do Brasil. Então é aguardar. Era um jogo difícil, poderia ter sido melhor. O primeiro quarto dava a entender que seria um jogo equilibrado, mais acirrado. Mas acabou que no segundo tempo o Caxias, a partir do segundo quarto, o Caxias não conseguiu se igualar. Não conseguiu competir durante aquele jogo igualmente com o Bauru. Então, muito obrigado por ter assistido. Voltando a fazer os vídeos, eu quero ver se eu olho os resultados, olho um pouco as estatísticas dos jogos que eu não consegui assistir, para falar um pouco. Mas apesar dos 94-59, não dá para dizer que é terra arrasada, porque antes da partida o Caxias era o oitavo e o União Corinthians é o nono. Então, tipo, que nem eu digo, acho que é possível assim os dois times chegarem ao playoffs. Mas isso foi um bom jogo para demonstrar para o Corinthians e para o Caxias e hoje também, do confronto do Único contra o César Franca, eles verem que se eles quiserem almejar o ir mais longe possível da competição, esses são os times que possivelmente terão, se nos playoffs se cruzarem, vão ser os times que têm condições de eliminarem tanto o União Corinthians como o Caxias do Sul. Mas sim, é possível. O Caxias do Sul, por que não pensar no Super 8? O União Corinthians não tá tão longe, tá atrás assim do Caxias. Dá, mas é uma parte da tabela mais difícil de chegar. Muito obrigado então por ter assistido e valeu.